Em quase todos os idiomas, mesmo aqueles que já caíram em desuso, as palavras para papai e mamãe são as mais simples do vocabulário. O hebraico antigo não fugiu a essa regra e designou os termos am e ab para significar mamãe e papai, para que mesmo os bebês mais novos conseguissem pronunciá-los. As mães, muito mais do que os pais, têm sido veneradas como referência por trás dos grandes homens da história. E muitas delas lhe serviram como modelo de conduta por toda a vida. Quando, no auge da crise financeira da França, Napoleão perguntou a Henriette Campan do que a nação mais precisava. Ela respondeu de imediato: esse povo precisa de mães. Também não é esse motivo que os católicos afirmam em alto e bom som: mãe é uma coisa tão boa que até Deus quis ter uma. Diante de tanto consenso, existe uma pergunta que não quer calar. Por que os escritores bíblicos omitiram nomes de mães tão relevantes na história da salvação? O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maher Shalal Ashbaz. E chame o sacerdote Uías e Zacarias, filhos de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa, minha mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher Shalal Ashbaz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Isaías 8, de 1 a 4. As mães anônimas de sempre. A mãe do profeta Jeremias, por exemplo, serviria muito bem como sinal evidente desse despropósito, pois ela carregou um profeta chamado por Deus quando esse ainda estava em seu ventre. Juntamente com ele, carregou também todo o drama que acompanhou seu filho, numa época em que ser chamado para o ministério profético equivaleria a receber como diploma um atestado de óbito e como medalha uma etiqueta no dedão do pé. É inconcebível que um profeta do quilate de Jeremias tenha sua história referendada apenas por ser filho de um sacerdote de uma cidadezinha bem mal falada. A mãe de Jeremias, sem qualquer sombra de dúvida, foi uma das grandes mulheres da Bíblia. Uma mulher que muitas mulheres depois dela ostentariam o seu nome com orgulho e distinção. Mas isso, infelizmente, lhes foi negado. Essa inexplicável omissão ainda não é a maior injustiça que os escritores bíblicos primaram em fazer acontecer. É mais do que lógico que omitir o nome de uma mãe é grave, mas não tanto quanto não fazer citação alguma da sua existência. Pois assim fizeram com a mãe da criança que deu seu lanche, 5 pães e 2 peixes, a Jesus para que ele alimentasse a multidão, fazendo dessa criança a protagonista, se não do maior, pelo menos do mais testemunhado milagre do seu ministério. Também é lógico pensar que há uma mãe por trás dessa criança. Sabemos que não é um pai ou outra pessoa qualquer, justamente pela quantidade de alimento que aquela criança carregava, pois um pão de cevada e um cozido de peixes seriam mais que suficientes para a refeição de uma família de 4 pessoas. Isto é uma coisa que somente uma mãe se dispõe a fazer. Mais do que alimentá-la bem, essa mãe ensinou o caminho que deve andar, pois ela foi atrás de Jesus onde quer que ele fosse. Ensinou-lhe também a ser generosa, pois dividiu o seu alimento sem que esse fosse requisitado. O nosso herói teve uma mãe memorável, mas nem dele nem dela sabemos os seus nomes. Caso fossem registrados, hoje teríamos mais crianças correndo em nossas igrejas, chamadas pelos seus nomes, do que por Tiago, Débora ou Esther. O absurdo, porém, não parou aí. Por muito pouco, não registraram também o nome da mãe de Jesus, a doce Virgem Maria, o ser humano mais importante de toda a Bíblia. A única pessoa de quem foi dito: bendita é tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. No Evangelho de Marcos, ele é citado apenas uma vez, enquanto que João não faz qualquer referência ao seu nome. No entendimento deles, uma jovenzinha recém-saída da adolescência, ser escolhida para ser a mãe do libertador da humanidade, não era algo que merecesse algum destaque. Não imaginaram eles que essa era uma carga enorme? Não para essa Maria, que sem pesar consequências, respondeu ainda que assustada: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E qual dessas palavras seria a mais dura? O sacrifício de ter que fazer uma viagem no momento mais delicado da sua gravidez?
seria ver o recém-nascido ser colocado em um coxo infectado de excrementos de animais? Quem sabe não foi a fuga apressada para o Egito para escapar das mãos de um tirano assassino? Ou ainda saber de antemão que a jornada dele não levaria a lugar algum senão a cruz? Nem os grandes pintores e escultores da humanidade, nem os que lidam com palavras, nem ainda os que compuseram músicas em sua honra, puderam descrever, ainda que superficialmente, o sofrimento dessa mulher no desempenho da missão que recebera do Altíssimo quando ainda era tão jovem. A própria Bíblia não revela muito dos cuidados que ela tinha com Jesus ao longo da sua infância. Conhecendo seu caráter, porém, podemos muito bem imaginá-los. Contudo, nenhuma negligência pode despi-la da condição de bem-aventurada, de maior das mulheres, a maior das mães, aquela que dignificou o papel da mulher na vida humana, o elo entre o divino e o humano, aquela que possibilitou que os pais da Igreja pudessem afirmar para todo sempre: Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essa omissão vem sendo corrigida ao longo do tempo, pois já existe uma tradução da Bíblia que retira os traços caricatos do machismo entranhados na narrativa sagrada. É com absoluta naturalidade que a teologia de hoje enfatiza a face maternal de Deus. A americana Ana Jarvis, quando lançou as bases para a comemoração do que hoje chamamos de o Dia das Mães, contribuiu muito para essa justa valorização da mulher, mesmo consciente de que mãe é uma dádiva muito grande para ser homenageada em apenas um dia. Quem sabe não foi para eternizar a ligação íntima e definitiva que existe entre a mãe de Jesus e todas as mães, mesmo aquelas que receberam como legado o nosso esquecimento, que o pernambucano Manuel Bandeira, em poucas palavras, tenha sacramentado a questão. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Este vídeo é uma iniciativa de 3 pessoas não remuneradas e sem vínculos com qualquer entidade civil ou religiosa. O like de vocês, o comentário, a inscrição no canal e a divulgação nas mídias é tudo o que almeja lucrar com esse trabalho. Obrigado por nos assistir até aqui.